Olá pessoal, meu nome é Raimundo, eu sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert e hoje eu vou trazer mais um vídeo para a nossa playlist de experimentos do Laboratório de Eletrônica, que vai ser o circuito somador de tensão utilizando o TL084. Mas antes de irmos para a parte teórica do nosso vídeo, por esquemático do nosso circuito somador, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações, beleza? Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, aqui nós temos o nosso circuito do amplificador somador, certo? O esquemático dele, em que nós temos o nosso amplificador operacional, ou TL084. Nós temos aqui a nossa malha de realimentação, composta pelo resistor RF. E nós temos aqui mais dois resistores, o R1, que está conectado à entrada V1, e o R2, que está conectado à entrada V2, certo? Aqui nós temos a nossa entrada não inversora ligada ao terra, e a nossa entrada inversora conectada ao resistor RF, R1 e R2, certo? Nesse nó aqui. Então, para começar a análise do nosso circuito, com o intuito de achar a expressão de V0, certo? Da nossa saída, nós temos que desenhar primeiro as correntes que fluem no nosso circuito. Nós temos aqui I1, proveniente da entrada V1, nós temos I2, proveniente da entrada V2, e essas correntes chegam no nó da nossa entrada inversora. E sai a corrente I3 dele, que passa por RF e vai para a nossa saída. Ou seja, pela lei das correntes de Kirchhoff, nós temos que I3 será a soma de I1 mais I2. Já que devido à impedância infinita aqui na entrada do nosso amplificador, nós não temos corrente chegando na entrada inversora. Então nós temos que I3 será igual a I1 mais I2. Aplicando aqui a lei de Ohm, nós vamos ter que I1 será V1 menos V menos sobre R1, certo? Como mostra aqui nessa expressão. E que I2 será V2 menos V menos sobre R2, como tem aqui também na nossa expressão do I2. E que o I3 será V menos V0 sobre RF. Mas aqui perceba, nós temos a relação de que V menos é aproximadamente igual a V mais. Só que o V mais está conectado ao terra. Então aqui no nó de V menos nós vamos ter um terra virtual. Ou seja, o V menos será 0 volt. Na hora que eu substituir V menos aqui por 0, nós vamos obter as novas expressões de I1, I2 e I3. Vai ficar I1 V1 sobre R1, I2 V2 sobre R2 e I3 menos V0 sobre RF. Quando nós substituímos essas expressões na equação das correntes de Kirchhoff do nosso nó aqui da entrada inversora e isolamos o V0, nós vamos chegar nessa equação aqui, certo? V0 é igual a menos, entre parênteses, RF sobre R1, que multiplica V1, mais RF sobre R2, que multiplica V2. Ou seja, nós vamos ter a soma da nossa entrada V1 com a nossa entrada V2, mas ele vai estar ponderado, ou seja, o valor de tensão aqui, de cada um deles, vai estar ponderada por RF sobre o respectivo resistor de entrada, certo? No caso do V1, vai ser RF sobre R1 e do V2, RF sobre R2. Se eu colocar todos valendo, por exemplo, 1 kΩ, nós vamos ter exatamente aqui V1 e V2, já que vai ficar, o resultado da divisão aqui será 1. E aqui nós temos uma inversão do nosso sinal de saída, ou seja, nós vamos pegar V1 e V2, somar e inverter. Mais embaixo aqui nós temos uma equação mais generalista. Por quê? Não tem limite da quantidade de entradas aqui, certo? Aqui eu coloquei 2, mas poderia ter 3, 4, 5. Então, de uma forma mais geral, nós temos aqui RF sobre R1, que multiplica V1, mais RF sobre R2, que multiplica V2, mais RF sobre Rn, que multiplica Vn. Para N entradas, certo? A forma de analisar é a mesma. E agora nós vamos para a parte prática. Então, pessoal, para esse nosso experimento, nós vamos estar utilizando um gerador de funções, certo? Para gerar a nossa senoide, que vai ser uma das nossas entradas, ou V1 ou V2, certo? Vamos ajustar a frequência e a amplitude dela com o auxílio do osciloscópio. Esse é o osciloscópio que a gente vai estar usando aqui para ajustar a nossa forma de onda do gerador de funções e para analisar os resultados da saída do nosso circuito, certo? Vamos utilizar também essa fonte de tensão variável, tanto para a alimentação do nosso CI, quanto para simular uma das entradas do nosso circuito, ou V1 ou V2, juntamente com o gerador de funções. Então, pessoal, esse é o nosso circuito somador de tensão, certo? Montado aqui na nossa protoboard, em que nós temos aqui em cima a alimentação do nosso CI, sendo esse fio laranja conectado ao pino 4, o nosso mais VCC, e esse pino verde conectado ao pino 11, o nosso menos VCC. Aqui nós vamos utilizar o pino 5, 6 e 7, o pino 5 a nossa entrada não inversora, o pino 6 a nossa entrada inversora e o pino 7 a nossa saída. Aqui entre a nossa saída e a nossa entrada inversora nós temos o primeiro resistor de 1 kΩ que forma a nossa malha de realimentação. Ainda no pino 6 nós temos um resistor de 1K e outro resistor de 1K.
Só que perceba que eles estão em nós diferentes, ou seja, um vai ser a nossa entrada V1 e a outra a nossa entrada V2. E eles formam um nó que chega na entrada inversora, que chega na nossa malha de realimentação, certo? Em que o pino 7, mais uma vez, é a nossa saída. E aqui no pino 5, nós estamos conectados ao terra. Então, escolhendo esse resistor aqui de 1K como a entrada V1, aqui nós temos a entrada V2, certo? Então, aqui nós vamos conectar o nosso gerador de funções com 2 volts de pico a pico e 1 kHz de frequência. E aqui nós vamos adicionar o nível DC, 5 volts. E aqui nós vamos conectar a ponta de prova do osciloscópio e ver o que acontece com a nossa saída, certo? Vamos lá. Então, pessoal, essa aqui é a nossa forma de onda da saída, certo? Perceba que ela mantém a característica senoidal, 1 volt de pico a pico e uma frequência de 1 kHz. Só que agora ela não oscila mais em torno do zero. Ela sofreu um deslocamento de 5 volts e um deslocamento negativo. E aqui eu estou aplicando uma tensão positiva de 5 volts somada com uma tensão senoidal. Ou seja, ela está oscilando aqui, perceba, o valor médio, menos 5 volts. Confere com o valor teórico e com aquela fórmula que a gente encontrou, certo? E perceba, o valor mínimo é de menos 6, ou seja, como é 1 volt de pico a pico, é 1 volt acima do valor médio e 1 volt abaixo do valor médio, certo? Então nós temos o valor máximo de menos 4, o valor mínimo de menos 6 e o valor médio de menos 5 volts. Bem, pessoal, esse foi o nosso circuito somador de tensão utilizando o TL084. Espero que tenha gostado, compartilhe com o grupo da turma, o grupo da disciplina, certo? Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.